Olá a todos! Hoje eu vou gravar um vídeo aqui devido a uma participação que eu fiz por conta desse mês, né? Devido à questão da conscientização da saúde mental. Eu fui convidado para fazer uma palestra na Tiger and Tank, que aqui em Macaé, numa unidade deles, e eu fiz essa palestra que teve muita participação, foi muito positiva, muito rica que ficou justamente porque as pessoas interagiram. E teve uma situação que eu acabei ficando um pouco triste por não ter dado tempo suficiente, que eu pedi de forma antecipada para que fossem feitas algumas perguntas. E aqui foram colocados papéis para que eu pudesse ler ali e a gente debater. Só que eu não consegui fazer com todas as perguntas, então eu fiquei com um desejo enorme de poder responder essas pessoas que contribuíram através dos seus questionamentos, e por isso eu vou fazer esse vídeo. Então esse vídeo vai ser um vídeo de perguntas e respostas, onde eu acredito que venha contribuir e sanar a dúvida dessas pessoas que acabaram fazendo esses questionamentos. Então a primeira pergunta que eu peguei aqui foi o seguinte: o que fazer quando acho que tudo parece estar fora de ordem? Família, relacionamento e trabalho. Olha, uma questão muito delicada e muito importante. O que fazer quando eu acho que está tudo fora de ordem? Eu gosto muito de uma frase que eu utilizo bastante no processo terapêutico, que é a seguinte: os nossos resultados não nos definem. E por que os nossos resultados não nos definem? O que você tem é o resultado de uma variação, de um conjunto de ações, pensamentos que você vem adotando. Então, se você de repente está insatisfeito com os resultados que hoje você tem que fazer novas estratégias, atuar de forma diferente para que você tenha resultados diferentes. O que fazer? Se você não está dando conta sozinho, não tente ser o super-homem ou a mulher maravilha. Faça o que realmente é importantíssimo de ser feito. Peça ajuda. Não estou dizendo aqui ajuda profissional somente, mas dependendo da situação tem que ser uma ajuda profissional. Mas se você realmente não está dando conta, peça ajuda. Por quê? Porque se você não pedir ajuda, você vai continuar praticamente na mesma estratégia, uma variação pequena, porque você já não está conseguindo dar conta mesmo. Então aqui é importantíssimo: o que fazer quando tudo parece que está fora de ordem? Família, relacionamento e trabalho. Se é a realidade da pessoa isso daqui, não simplesmente uma pergunta aleatória, eu acredito que essa pessoa esteja passando por dificuldades muito grandes. Talvez até mesmo com uma grande inclinação, se não já estando vivendo uma depressão. Por quê? Porque quando você tem tudo fora de ordem, você começa a julgar que você não é capaz de resolver nada, como se você não tivesse valor, como se as coisas realmente não fossem positivas em nenhum sentido, em nenhum segmento da sua vida, como se não tivesse motivo para você estar vivendo isso. Então aqui eu quero deixar muito claro: a sua dor, ela é genuína. A sua dificuldade, ela é real, mas não necessariamente você tem que ver como se não tivesse nenhum tipo de solução. Definitivamente existem soluções das mais diversas. Por isso que é importante você se permitir ouvir um outro ponto de vista, ouvir alguém, enxergar de uma forma diferente, para, com atitudes diferentes, ter resultados diferentes. Ok? Vou para uma próxima pergunta aqui. A próxima pergunta: como sei que preciso fazer terapia? Muito legal essa pergunta aqui pelo seguinte: eu sou terapeuta sistêmico e analista corporal, e dentro dessa realidade é importante demais que nós consigamos compreender que terapia não é só para gente doida ou só para quem, meu Deus, estou totalmente confuso, cheio de problemas. A terapia serve para diversas formas. Existem pessoas que eu atendo que maximizam toda a atenção no processo terapêutico nos resultados melhores dentro das empresas. Tem pessoas que maximizam toda a atenção durante as sessões para relacionamentos afetivos.
Então, dentro dessa realidade, é importantíssimo que nós compreendamos que terapia, de verdade, é para todo mundo. É para todo mundo. Mas como saber se eu preciso de terapia? De verdade, para mim, todo mundo tinha que fazer terapia. Inclusive quem faz a terapia para as pessoas. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todo mundo deve fazer terapia, porque terapia é o seu momento de você se ouvir, de você ouvir um outro e de repente conseguir analisar por uma nova perspectiva. Mas não somente um outro, um outro que tenha capacidade técnica, um outro que tenha conhecimento, um outro que tenha a possibilidade de te ajudar verdadeiramente. Terapia é para todo mundo. É importante que a gente desmistifique essa realidade de que terapia é para gente doida ou para gente que tem problemas absurdos. Também é. Também é para quem está passando por uma dificuldade muito grande, mas também é para quem quer fazer uma manutenção e não chegar num nível de ter que tratar, corrigir, manutenção. Tem muita gente que continua comigo no processo terapêutico mesmo estando bem melhor. Por quê? Porque quer continuar tendo esse benefício de estar equilibrado por muito mais tempo. Quanto mais tempo, Sauler? Depende da pessoa. Tem pessoas que não querem parar o processo terapêutico e tá tudo certo, ok? Então vamos lá, próxima pergunta. Isso daqui saiu até do papel sozinho, do saquinho sozinho, então vamos lá. Se tiver casos de doença mental na minha família, corro riscos? Sim. Eu digo muito que um ambiente adoecido adoece não apenas um, mas todo mundo acaba adoecendo. Se você ama alguém e vive com essa pessoa, convive com essa pessoa, tem um bom contato com essa pessoa, muito provavelmente é impossível de você não se impactar. Então você acaba tendo influências, acaba sim correndo riscos. Quando você diz aqui de riscos, não sei qual o contexto ao qual a pessoa escreveu essa pergunta, mas ainda assim quando fala de riscos, se for riscos físicos, riscos de vida, depende muito da problemática da pessoa. Mas eu comecei a atender uma mulher que ela tá pensando em suicídio, se cortando e se machucando verdadeiramente. Todo mundo está adoecendo. Tem filhas, tem esposo, e todo mundo está se sentindo impactado por isso. Não tem como não se sentir impactada. Então, você também corre riscos de se desequilibrar emocionalmente, riscos de você adoecer junto, riscos talvez até mesmo de algum tipo de agressão, dependendo do caso que realmente se dê. Por isso é importantíssimo que nós não sejamos omissos. Se nós nos julgamos melhores do que o outro que está passando por uma coisa mais explícita, mais intensa, que nós possamos ajudar. Se você não se coloca para ajudar, você está colocando a possibilidade de que esse desequilíbrio, essa doença, esse problema se perpetue. Não dá para a gente fugir das nossas responsabilidades. Nada acontece por acaso. Então, que possamos assumir as responsabilidades e fazer o que realmente nós temos de melhor. Faça aquilo que você melhor consegue com aquilo que você tem. E se você não consegue, procura ajuda. Procura ajuda. Não é vergonha buscar ajuda. Não é ruim procurar ajuda. Na verdade, é imperioso que você busque auxílio. Quando você de repente está doente, você não vai no médico, por que com a questão emocional e mental as pessoas normalmente não buscam? É uma cultura, infelizmente ainda, uma cultura de que quem procura terapeuta, psicólogo ou psiquiatra é que é doente, absurdo, que é maluco, que vai ter que ser internado. Não é assim, gente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, atenção. Sim. A resposta é que corre riscos de verdade. Dos mais diversos, como eu falei. Vamos lá. Só uma pergunta um pouquinho grande. E a pergunta é a seguinte: o que fazer quando você está no meio de uma crise? Já tentei respirar fundo, escutar música, mas isso me deixa mais estressada e eu sinto que minha ansiedade volta
pior. Isso daqui é muito importante, gente. Sabe por quê? Primeiro ponto. O que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para a gente. Não existe receita de bolo. Por isso que, como analista corporal, eu consigo entender como a pessoa funciona. Tem pessoas que são muito mais de se recolher, ficarem reclusas nos seus cantos, pensando, entrando nos seus mundos paralelos na sua mente. Outras que precisam de abraço, que precisam de afeto. Outras que precisam trabalhar. Eu preciso me movimentar. Tem gente de tudo quanto é tipo. E não dá pra gente simplesmente chegar e colocar uma receita de bolo. Como que eu vou falar para uma pessoa fica lá 20 minutos fazendo meditação? A pessoa não consegue ficar um minuto. Então é importante demais que a gente não crie essa realidade como se fosse receita de bolo e fosse funcionar para todo mundo da mesma forma. Não existe receita de bolo, não existe receita mágica. Porém, é importante demais que nós compreendamos que a natureza tem uma energia gigantesca. Se você tem uma inclinação para o mar, vá para a praia. Tome banho de mar. Se conecte com a energia da natureza através das águas. Vá para uma cachoeira, se conecte com a energia da cachoeira. Olha que fonte de vida realmente são as águas da cachoeira. Águas que você até mesmo pode consumir. Águas que vêm com energia e movimento, que fazem toda uma questão energética extremamente positiva para que nós possamos nos reenergizar e nos limpar, de repente, de alguma questão. Isso não é questão de crença religiosa, gente. Isso é uma realidade. Pesquisas foram feitas já com águas, mostrando o quanto que a água é extremamente poderosa. Nós somos compostos de muita água. Gosta de natureza? Vai para as matas. De repente se conecta ali, abraça uma árvore. Abraça a árvore, Sauler? Sim. Se você não se conecta com uma fonte de energia abundante, você pode, de repente, estar em déficit dessa energia e não consegue se reenergizar. Então você pode vir a buscar esse artifício da natureza, mas você também pode buscar outro tipo de artifício, não somente da nossa fauna, da nossa flora, da nossa fauna também. Cara, se permita brincar com um animal de estimação, com um cachorro. Vá de repente se permitir deitar e rolar com o cachorro, deixa ele brincar em cima de você e você de repente começa a ter uma energia diferente. Se coloque para ajudar alguém que está precisando. Faz comida na sua casa, monta quentinhas, vai entregar na rua. Claro, com os protocolos de segurança por conta da pandemia, mas ainda assim se permita. As pessoas, por conta da pandemia, estão recebendo de repente até menos alimentos, auxílio, por conta da reclusão social. Então, quando a gente se coloca em ação, faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Gigantesca. O que fazer? A minha sugestão é: mova-se, haja. Quando a gente está com fome, a gente sana a nossa fome comendo. Quando a gente está com sede, a gente sana a nossa sede bebendo. E quando a gente está com uma questão de fome, carência emocional, a gente normalmente tende a se recolher, a se isolar, a não falar das nossas questões. Isso não resolve. Então, faça diferente. Busque ajuda. Faça coisas que vão te conectar com o seu melhor lado. Mas, Saulo, eu nem sei qual é o meu melhor lado. Se você está nesse ponto, de fato você necessita muito buscar ajuda. Ok? Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Próxima pergunta. Uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Interessante demais essa pergunta e tem tantas coisas que podem estar aqui por trás. De repente, um sentimento de culpa, de incapacidade gigantesco por julgar que tem uma família bem equilibrada. Evitar, não. Amenizar, com certeza. Pode atenuar bastante. Uma boa estrutura familiar
Mas o que seria uma boa estrutura familiar também, né? Depende muito do ponto de vista. Uma boa estrutura familiar não é somente a questão financeira e material, mas é uma questão emocional, coesa, onde as pessoas conversem entre si, onde as pessoas possam trocar experiências, onde as pessoas tenham afinidade. Afinidade. Quanto mais eu tiver afinidade com alguém que está próximo de mim, mais essa pessoa tende a também se permitir ter afinidade comigo e a troca acontece. Você não se abre para quem você não confia. Você não fala das suas questões mais complicadas para quem você não tem afinidade. Então busquemos afinidade no nosso círculo familiar. A família é muito importante, é basilar, é a sua origem, de onde você veio. Então não vire as costas para as suas raízes. Importante demais. Eu vejo como muita amorosidade nessa pergunta, uma extrema preocupação para que consiga manter um equilíbrio cada vez mais coeso dentro desse seio familiar, desse círculo familiar. Mas não existe como isolar, como impedir, e sim como atenuar. O círculo familiar saudável atenua muito para que a pessoa continue saudável nesse círculo familiar. E se porventura alguém começa a adoecer, mais facilmente consegue reverter um quadro quando as pessoas têm afinidade, têm aproximação. Porque a pessoa não vai ficar remoendo, ela vai tender a falar. Pai, mãe, cara, eu não tô bem. O que houve? Aconteceu isso, isso e isso no trabalho, na escola, no trânsito, enfim, onde quer que seja. E assim as coisas tendem a melhorar bastante, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil, você buscar ajuda. Mas depois que você faz, tudo fica muito mais fluido e tende a melhorar. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Qualquer pessoa pode sofrer de doença mental? Sem dúvida. Sem dúvida. O que nós vemos de líderes religiosos, de artistas, de pessoas famosas, de até mesmo profissionais da área adoecendo mentalmente, sim, é claro que tem a possibilidade. E aí eu digo para vocês uma coisa muito importante. Se você come laranja, você se nutre de laranja, tudo que ela tem a oferecer. Se você come beterraba, você se nutre da beterraba e tudo que ela tem a oferecer. Mas quando a gente se nutre de informações, a gente também está se alimentando ou se alimentando de forma equivocada, mal alimentando-se através daquilo que a gente consome. O que você está vendo? Quais as informações que você busca? O que você tem trazido para você, para a sua vida? A gente tem que filtrar. Porque se eu só vejo tragédia, se eu só vejo coisas negativas, isso faz com que nós estejamos nos adoecendo sem nem perceber. O nosso cérebro é uma biomáquina e quanto mais coisas e informações negativas, afirmações negativas que eu vejo e até mesmo falo, eu estou implantando isso na minha mente, fazendo com que esse sistema rode e assim nós possamos já começar um estágio de adoecimento mental. E como que eu vejo isso? A pessoa começa a ficar mais irritadiça, começa a ficar com menos paciência, começa a ficar mais sistemática, mais reclamona, mais triste, mais pessimista e assim por diante. E aí quando você vê, você já está num nível de adoecimento mais intenso. É importante que nós possamos nos resguardar daquilo que a gente está querendo pra gente. Se eu quero ser uma pessoa mais serena, como é que eu vou ficar vendo noticiário que só fala coisa negativa? Se eu quero realmente ver o lado bom da vida, como é que eu vou ficar sempre buscando nas fontes que eu sei que vão falar somente de desgraça? As coisas boas existem e fica aqui uma dica. Quem não conhece, que busque no YouTube depois, Caçadores de Bons Exemplos. Fantástico, um casal que simplesmente decidiu, cara, eu não acredito que a vida é só isso. Eu não acredito que a gente tenha que simplesmente trabalhar, ter emprego e tudo e só. Eu não acredito
que só exista maldade no mundo. Então eles saíram das suas realidades e se lançaram para ver o que é de bom. Não estou falando para você fazer isso, até porque eles já fizeram. Então que possamos pelo menos ter acesso do que eles fizeram, do trabalho que eles fazem, na verdade, que eles não pararam. Para que a gente possa enxergar que tem muita coisa boa acontecendo. Eu busco me alimentar de coisas boas. E quanto mais coisas boas eu me alimento, mais positividade eu sinto em mim, mais vontade e gana de fazer diferente, de fazer coisas boas eu também acabo tendo. A gente tem que saber o que a gente quer pra gente. Uma outra dica que fica, para vocês pesquisarem sobre as 3 peneiras de Sócrates. Isso faz um filtro gigantesco para o que realmente você vai querer para você, para a sua vida. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta aqui. O que posso fazer para melhorar minha saúde mental? Vivo bem, mas quando estou no trabalho sofro devido ao estresse. Isso daqui é muito, muito real e muito sério. O que eu posso fazer para melhorar minha saúde mental? Como eu estava falando antes, né? Na pergunta anterior, se alimente de coisas boas. Veja um bom filme, assista uma boa palestra, leia um bom livro, tenha momentos de lazer com a família. Ria, sorria, gargalhe. Faça coisas que te conectem com o seu melhor lado. Assim você vai fazer uma prevenção e às vezes até mesmo uma manutenção, tratamento para melhoria do seu estado mental. Mas quando você fala, vivo bem, mas quando estou no trabalho sofro devido ao estresse, não podemos nos esquecer que a chefia, a liderança e até o companheiro do lado, ou companheira, também pode estar com problemas. E quando ele também está com problema, ele também não vai funcionar muito bem. Infelizmente, nem todas as empresas têm um programa de manutenção da questão dos colaboradores para que eles estejam no seu melhor estado e assim render muito mais. Mas faz parte. E aqui a gente não pode ficar esperando pelo outro para fazer aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Se o seu emprego hoje é o seu sustento, é de onde você tira a renda para viver e dar uma boa sustentação para a sua família, o seu emprego não é simplesmente descartável. Você precisa fazer as melhores coisas que você puder e estiverem no seu alcance para que você possa trabalhar com mais tranquilidade. E o estresse do trabalho, não se iludam, sempre vai ter. Sempre vai ter estresse. Não tem como não ter estresse. Mas esse estresse não precisa ser gigantesco ao ponto de te influenciar e te deixar para baixo. Pergunte as possibilidades para si mesmo. O que eu posso vir a fazer? É o que eu gosto muito de falar. A gente pode focar no problema ou na solução. Eu gosto muito de focar na solução. Quando eu foco no problema, e tudo que a gente foca cresce, quando eu foco no problema ele se torna gigantesco, fazendo com que eu só veja o problema, já chego no trabalho estressado, nem aconteceu nada, mas eu já estou estressado porque eu sei que vai acontecer algum problema. Mas quando eu vejo soluções, a minha máquina, minha biomáquina, começa a ser uma usina de ideias e começa a borbulhar um monte de questões, situações para dar solução para aquela minha questão que está ruim. É importante que nós possamos focar na solução, gente. Focar na solução tira essa realidade tão ruim, porque ela não vai crescer tanto mais, e você começa a ver as oportunidades. Oportunidades versus dificuldades. Dificuldades superadas são oportunidades alcançadas e evolução garantida. Então, que façamos o nosso melhor. E dentro desse contexto, busque alguém, até mesmo do RH, se for o caso. Claro, tenha tato na hora de falar. Tenha tato. Mas fale da melhor forma que você puder. Se você tiver uma entrada com a pessoa, seja empático. Se eu, de repente, fiz alguma coisa de ruim para você, me desculpe. Mas se eu puder contribuir em algo para que você também possa melhorar, eu me coloco à disposição. Eu posso te ajudar? É difícil demais a gente ver esse tipo de postura hoje em dia, infelizmente, mas é possível.
Por isso que eu uso muito a frase: a mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. Você quer uma melhoria? Tome atitudes condizentes com essa melhoria, mas pense na solução, que senão você não vai nem enxergar possibilidades dela, ok? Vamos lá. Uma próxima aqui. Depressão e tristeza são diferentes? Às vezes me sinto tão triste que acho que estou entrando em depressão. Vamos lá. Isso daqui é muito importante. E recentemente eu fiz até uma participação em entrevista na FM 101, na rádio que dessa vez não foi com Zezé Abreu, foi com a Jaque. Mas ainda assim, nós falamos sobre depressão. E veio essa questão, né? Tristeza e depressão são a mesma coisa? Não, não são. Não são. Você estar triste é natural, acontece. Acontece. Eu fico triste, todo mundo fica triste. Todo mundo. Tristeza faz parte. Porque nem sempre você vai estar hiper alegre e feliz todo momento. Mas quando essa tristeza te impede de avançar, quando essa tristeza te paralisa, quando essa tristeza faz com que você tenha pensamentos muito nocivos para consigo e para com o próximo, isso pode estar se agravando num nível diferente. E aí é importante demais também você já se permitir buscar ajuda para você conseguir compreender o que está acontecendo com você. Nota fala: às vezes me sinto tão triste que acho que estou entrando em depressão. Pode estar? Pode. Pode. Mas lembra daquela frase que eu falei um pouco antes? Tudo que a gente foca cresce? Por isso que às vezes a pessoa entra num estado muito ruim, se sentindo a pior das pessoas, porque ela está focando nisso. Dentro do processo terapêutico, pelo fato da análise corporal e as outras ferramentas que eu possuo, como a PNL e a maiêutica, eu consigo mostrar para as pessoas que elas simplesmente estão focando no negativo e tem um monte de coisas interessantes que ela pode focar para ter resultados diferentes. E acreditem, os resultados acontecem numa velocidade até um pouco diferente do comum. E por que isso? Porque eu vou direto no ponto. De forma amorosa, suave, mas ainda assim, direto no ponto. Digamos que você está com o dedo começando a inflamar porque tem uma farpa. E aí você começa a dar febre, você começa a ficar com enjoo, porque o negócio está agravando. Identificando que é a farpa no seu dedo, eu vou e consigo tirar. Tirando essa farpa, primeiro ponto, não vai ficar agravando. Não por conta da farpa. Então, provavelmente vai atenuar. E depois vai melhorando até curar. Só que quando eu tiro a farpa, eu não atuei na dor de cabeça, mas a dor de cabeça começa a parar. O enjoo começa a parar. Outras questões começam a parar. Por quê? Porque eu fui na causa. Então é importante demais que você busque alguém que consiga identificar as causas dos problemas para te ajudar verdadeiramente. Ok? Isso é importante demais. Mas sim, pode ser que você esteja entrando num quadro de depressão. Próxima pergunta: preciso de ajuda, mas não sei como pedir. O que devo fazer? Se você escreveu isso daqui e estava lá assistindo, lá na Tiger, eu me coloquei à disposição para fazer uma sessão experimental. O que seria uma sessão experimental, Sauler? Sessão experimental é uma sessão sem custos financeiros, onde eu vou entrar no processo terapêutico e não tem nenhuma obrigatoriedade de dar continuidade. Vai ser um momento onde eu vou me permitir fazer o trabalho com você e você já vai ter um benefício, mesmo que você não queira continuar. Eu me coloquei e me disponibilizei para fazer isso para todos que estavam ali na Tiger, mas agora, já que eu tive essa inclinação de fazer esse vídeo para dar continuidade e respostas a essas questões, eu propago isso. Quem quer que assista esse vídeo, sendo colaborador da Tiger ou não, eu me prontifico a fazer uma sessão experimental. Então pode me procurar.
Graças a Deus a minha agenda é cheia, mas ainda assim sempre surge alguma vaga. Eu vou conseguir te encaixar para a gente conseguir conversar. Mas isso daqui é importantíssimo. Preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Não precisa criar uma grande coisa para de repente você pedir ajuda. Se você simplesmente me mandar um oi, eu vou responder você. Eu vou te responder. O meu número de contato é DDD 22 99947 3799. DDD 22 99947 3799. Não fica tentando sozinho. Você já conseguiu dizer aqui, e eu te parabenizo por isso. Você já conseguiu falar, você já pediu ajuda, você já fez o primeiro passo. Mas para eu chegar em você, você precisa só dar mais um. Eu ou qualquer outro profissional. Eu estou falando eu porque chegou para mim. Então, só mais um passo. Só mais um sinal. E nós vamos conversar, ok? Então, me coloco aqui à disposição para fazer uma sessão experimental para quem quer que esteja vendo esse vídeo. E até mesmo o momento que você assistir, não tem problema nenhum. Vai permanecer essa questão que eu estou criando aqui agora. Tá bom, gente? Então, o que devo fazer? Se permitir pedir ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda. Tem que se ter muita força. Como eu falei antes, o primeiro passo de se permitir, de pedir ajuda, é sempre o mais difícil. É sempre o mais difícil. E eu posso te ajudar. Eu ajudo pessoas das mais variadas. Pessoas com depressão, pessoas com inclinação para suicídio, pessoas com bipolaridade, pessoas com transtornos dos mais diversos. Cara, eu tô aqui. Faço isso por amor também. Não é somente uma profissão para mim. É uma missão de vida. Eu quero ajudar. E eu me coloco sempre para contribuir, para ajudar as pessoas. Então, se permita. Dê só mais um passo. E eu vou entrar em contato com você, vou falar com você e a gente vai chegar nesse ponto. Tá bom? Como posso sugerir que outra pessoa marque uma consulta com um profissional de saúde mental? Essa pergunta aqui é muito importante também. Porque às vezes a gente está vendo para o outro, mas não sabe como ajudar mais. Não sabe o que fazer. Primeiro ponto é amorosidade. Amorosidade. Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem. Comece a conversar com ela sobre a sua incapacidade de fazer além. Seja sincero. Eu te amo, eu quero te ajudar e eu estou tentando ao máximo com aquilo que eu tenho da melhor forma possível. Mas ainda me dói muito ver que você está nesse estado e eu não estou conseguindo fazer além. Me deixa buscar ajuda de alguém? Aconteceu na semana passada. Um marido entrou em contato comigo pelo meu Instagram, o Instagram da empresa, na verdade, Equilíbrio Terapia Sistêmica, e pediu